mente é o que vai dar mais parceria. Passa muito por uma sintonia bacana entre as pessoas. O mundo do vôlei hoje está triste e enlutado. Que descanse em paz. Esse foi o nosso correspondente. Tenham todos uma boa noite. Sempre presença, sempre presente. Rádio Imembuí há 80 anos, transformando e confirmando o rádio na vida da gente daqui. Sair de casa para ir ao barbeiro não precisa mais. Conheça Barber Zap in the House. Serviços de barbeiro em domicílio facilitando a vida de quem precisa. Atendimento especial a cadeirantes, idosos, acamados e qualquer amigo que precise de um atendimento diferenciado. Barber Zap in the House. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende o seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. Imembuí FM, o melhor jornalismo. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, 30 graus a temperatura, aquele calor, né? Impressionante. Claro, já faz parte, já era para ter aquecido mais, né? E estamos com a umidade relativa do ar em 30%, muito baixo, portanto, beba muita água, não deixe de beber água para você se hidratar bem. E lembrando, né, que hoje a gente tem o nosso Saúde Protege, sempre às quartas-feiras, trazendo sempre aquele conteúdo que é muito interessante e que auxilia tanto você que é empreendedor, empresário e também você que é aquele que vai empreender, você que é nosso ouvinte, que nos acompanha pelas plataformas digitais. Já estamos ao vivo na live da Rádio Imembuí, do Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho em Lisete Fröhlich, jornalista André Campos e Empreender com Sucesso. E também já entrando daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve e também ativa o sininho para você ser avisado aí dos nossos vídeos. E amanhã no Quai e no TikTok e no Instagram. Então você não perde nenhuma das nossas entrevistas. E se você não assistiu nenhuma delas, vai lá na nossa página do Empreender com Sucesso e você pode assistir, compartilhar. E já vou pedir para você compartilhar, né, essa live de hoje, porque a gente vai falar de saúde. E quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso às informações de hoje. E lembrando também que nós estamos ao vivo pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios e você também pode nos acompanhar pelo seu radinho, o seu radinho de pilha, aquele seu companheiro, né, que você leva no jogo de futebol, enfim, faz seu chimarrão, senta numa sombra aí, ou enfim, pelo norte, como você quiser, e vem com a gente, porque os temas de hoje são extremamente importantes. Nós estamos aqui para a Construtora Jobim. Invista no Cristo Rei e no Centenário Residence School e concorra a um Porsche Macan, além de ter a melhor localização de Santa Maria. Universidade Franciscana. Saiba mais sobre a Universidade Franciscana em www.ufn.edu.br. Postos DSL.
Acumulou, ganhou. Com o aplicativo Fiel, tem desconto no combustível, acumula pontos para brindes e concorre a uma Super TV LG 50 polegadas para torcer para o Hexa do Brasil, valendo até 20 de novembro. Então, gente, não deixe de baixar o aplicativo e abastecer nos postos DSL Santa Lúcia. Ângelos Oeste, a pioneira em planos de assistência funerária e familiar. Complexo velatório na Elvio Basso 1519. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro, Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance. Também conosco, Agrocomercial Canabarro, 8 anos, qualidade e bom preço em produtos e serviços. Na Borges de Medeiros, 365 ou no WhatsApp 991469165. Lembrando que a nossa Agrocomercial Canabarro, que tem a nossa parceria com o nosso Minuto Pet, que você não pode perder com todo esse calor. Você tem que acompanhar também as dicas do Minuto Pet. Também conosco o Colégio Fátima, inscrições abertas para alunos novos para 2023, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal, acesse o site da Brita Pinhal, que a Brita Pinhal entrega aí soluções de obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Não dá para perder, ir lá fazer uma visita na Brita Pinhal, que você vai conhecer também todo o reflorestamento que a Brita Pinhal está fazendo, que está muito bacana e tem muita novidade lá na Brita Pinhal. Cislimpa.com.br, o e-commerce seguro e vantajoso. Sistemas de limpeza é com a nossa Cislimpa. Você pode comprar em 12 vezes e a entrega é feita para todo o Brasil. E você pode seguir a Cislimpa também no TikTok. Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, um encontro especial com a nossa querida engenheira Luciana Paola Camilotti, com o nosso veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Jardim. E também com os convidados especiais que participam aqui conosco. E Saúde Protege. A saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo. Policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br e participe aqui conosco. E eu quero começar então dando as boas-vindas, cumprimentar, né, o anfitrião aí que trouxe o seu convidado hoje, o Dr. Zoé Dalmoura, ele que é uma referência em medicina do trabalho na região central do estado, aliás, em todo o Brasil, né? E que, como eu falo sempre para vocês, quando você vai contratar uma empresa para trabalhar a medicina do trabalho, você tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa ter confiança, né? Saber se a empresa tem credibilidade, se tem experiência, e a Protege tem tudo isso e muito mais. Boa noite, doutor Zoé, bem-vindo. Boa noite, Elisete, boa noite, os ouvintes também, Buí. É um prazer estar novamente aqui, né, às quartas-feiras, e hoje com um tema muito especial, bem interessante, que mexe com todos nós, né, que é, né, falarmos aí de câncer de próstata, de Novembro Azul. Tá? Nós, não só as mulheres, né, o mês passado, Rodrigo, nós falamos muito aí sobre o Outubro Rosa, foram várias campanhas, enfim, tanto o homem, e hoje sabe, né, o Rodrigo vai falar sobre isso, tanto o homem quanto a mulher, né, tem essa perspectiva aí de prevenir as doenças tão graves como o câncer. E, para iniciar, eu queria apresentar aí o nosso médico entrevistado de hoje, Rodrigo Minutos, que é um urologista conceituado na nossa cidade, trabalha atendendo aí Unimed, Causo, Protege, enfim, os planos de saúde, além da sua clínica particular. É um profissional que a gente indica e tem referência, né? Hoje, para indicar profissionais, às vezes a gente tem que se cuidar, né, Elisete? Sim, por isso que quando eu indico a Protege, é porque eu conheço, senão eu não indico. Exatamente. Então, o Rodrigo é um excelente profissional, atua na área. Obrigado. E aceitou o convite aqui para vir hoje falar sobre câncer de próstata. Tá? A temática, Rodrigo, que a gente tem, por que a gente discute isso? Para a medicina do trabalho, o que tem a ver com urologia, com próstata, enfim.
Nós procuramos fazer na medicina, lá você nos conhece porque você nos atende, ver o trabalhador de uma maneira integral, tá? Então eu tenho o trabalhador, ele tem aquelas questões ligadas à adequação da saúde dele ao meio de trabalho, à atividade que ele faz, mas ele adoece na empresa, ele tem sintomas na empresa. Agora à tarde, às 5 horas da tarde, estava numa empresa e um funcionário falando de que tem cólica renal, que está com dor, tal, o que faz, né? Vai para o urologista. Então, a Protege procura ver o trabalhador de uma maneira integral. E, assim como nós vimos a mulher, hoje nós vamos falar, então, Rodrigo, especificamente sobre câncer de próstata. E eu queria que você começasse te apresentando, Rodrigo, e falando de quão importante, né, a prevenção aí hoje para o homem, de uma maneira geral. Com certeza. Em primeiro lugar, né, agradecer o convite, agradecer o espaço, e isso a TISO a rádio, a Elisete, né, isso é importantíssimo esse tema. Cada vez mais, graças a Deus, os homens têm se conscientizado, ainda não tanto quanto as mulheres, ainda há preconceito, há às vezes um certo temor, eu não, né, vou deixar de fazer. Isso também muito pela criação do homem, né? A mulher tem um pouco mais de hábito desde a adolescência, infância, vai no gineco. O homem muitas vezes vai no pediatra e depois de adolescente some no médico, nunca mais vai, e acaba não criando esse hábito, né? Então, com o passar do tempo e tudo, campanhas estão tentando modificar isso. Graças a Deus também, hoje em dia já há uma certa, eu vejo, não sou mais tão novo assim, né? Me formei já são quase 20 anos, e a gente vê décadas passando e homens acabam se conscientizando mais, os mais novos estão mais conscientizados, estão procurando fazer seus exames, né? E nessa intuito de ajudar essa popularização dos exames que tem essa campanha do Novembro Azul, que também faz quase 20 anos agora, ela surgiu em 2013, essa campanha, é muito difundida para a questão da próstata, mas é uma campanha para diagnósticos e tratamentos e prevenções de doenças do homem, né? Mas a gente acaba focando mais na próstata em si, até porque dia 17 de novembro se comemora, ou se celebra, ou se lembra, se relembra, que é o Dia de Combate Mundial ao Câncer de Próstata, né? Especificamente, também é bom nós salientarmos, né, Zé, que muitos homens às vezes acham que só tem próstata quem é doente, né? Não, a próstata é um órgão que todo homem tem, né? E ele é muito suscetível ao câncer de próstata. É o terceiro câncer que mais mata homens no Brasil, né? Então, principalmente porque ele é uma doença que nas fases iniciais é uma doença silenciosa. Então, muitos homens acabam dizendo assim, não, eu não vou lá fazer o exame, eu não sinto nada, eu urino bem, para que eu vou fazer uma coisa? Vou achar alguma coisa se eu não sinto nada. E é justamente esse um dos maiores erros, né? Porque, como toda doença, quanto mais cedo for diagnosticada, mais fácil é o tratamento, mais fácil é a cura. E se ela é uma doença que não dá sintomas na fase inicial, infelizmente, nós temos que procurar. E para procurar tem que deixar um pouco de lado, às vezes, o preconceito, né? Porque muitos homens têm vergonha, preconceito pela questão do exame de toque, né? E muitos dizem, como eu falei, não sinto nada, por que eu vou fazer? Então, sabendo que é uma doença, muitas vezes, silenciosa, nós precisamos fazer os exames pelo menos anualmente, né? Uma vez por ano. Então, todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer isso. E alguns casos específicos que já tiveram câncer de próstata na família, alguns casos específicos onde essa doença pode ser mais vista, esse paciente deve procurar a partir dos 45 anos. Então, regra geral, 50 anos. Quem teve caso na família, pai, tio, irmão mais velho, a partir dos 45 deve procurar o urologista e fazer os exames. Basicamente, o exame, a gente sabe que é o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico. Antes de você chegar aí, vamos por partes. Desculpe te interromper. Uma coisa que o Rodrigo colocou é muito importante, né? A mulher tem um hábito de ir ao ginecologista,
E a gente aceita isso e a vida inteira a mulher fez prevenção. Exato. Câncer de mama, Sim. câncer de útero, colo de útero, ovário e tal. E o homem não tem esse hábito. Então esse é um hábito que hoje já não se admite mais, né? Tirar esse conceito. E o Rodrigo falou uma coisa importante aqui que eu coloquei, assim como a mulher quando vai ao ginecologista, ela vai olhar o seu útero, né? Fazer coleta de colo de útero, vai examinar sua seio e tal. O homem, tu falou uma palavra importante que eu anotei aqui, que é as doenças urológicas, ou seja, tu não vai ao urologista só para ver a próstata, né? Tu tem, são doenças que possa ter no homem que não é efetivamente só o próstata. Né? Totalmente o sistema urinário, né? E rins, bexiga, a próstata, os testículos, pênis, né? Então todo o sistema gênito-urinário. E na verdade, claro, como a gente fala do Novembro Azul, especificamente para os homens, existem também muitas doenças urológicas que afetam as mulheres, né? Que seriam um capítulo à parte, digamos assim. Não relacionável à nossa campanha, mas que também cálculo, infecções urinárias, tumores da via urinária, de rim, de bexiga, a incontinência urinária, que é aquela mulher que perde urina, muitas vezes vai acabar recorrendo ao urologista, né? Então, essa dentro dessa linha, eu digo, no momento que tu faz o toque retal, que tu está examinando um homem buscando a próstata, tu te canaliza também para identificar um problema na bexiga, isso, um problema de porque testículo. Porque a campanha em relação a câncer de próstata, o paciente vai acabar nos procurando e muitas vezes tu vai pedir a rotina básica para a próstata, mas tu já vai pedir também, é uma oportunidade que aquilo está se abrindo, né? Muitos homens, doutor, eu não faço exame, eu não vi, mas vai ter a campanha, eu resolvi procurar o senhor. A gente acaba aproveitando e faz uma avaliação geral. Como eu falei, rim, pede um exame de imagem, um ultrassom, que não faz parte especificamente da próstata, né? Então a gente faz uma avaliação geral do paciente do sistema geniturinário. Assim como daqui a pouquinho pode dar aquela conversa, já sugerir uma outra avaliação para uma outra área, para o paciente ter uma queixa. Então a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Daqui a pouquinho ele chega lá com uma queixa que não é urológica, mas pode encaminhar alguns exames, fazer um check-up, né? Tanto da próstata quanto da saúde dele como um todo e dali descobrir outras doenças que não relacionadas à próstata, né? Então é uma oportunidade que se gera, né? A campanha ela tem o intuito exatamente de chamar o homem para o consultório, Exato. chamar o homem para a prevenção. E se ele atender na campanha, já está um objetivo alcançado, Com né? certeza, com Isso certeza. significa que tu vai uma vez por ano ao teu urologista para fazer esse exame. Bom, você já falou aqui, Rodrigo, que é o aconselhado a partir dos 45 anos, né? E que esse exame deva ser anualmente, né? De preferência que seja feito anualmente. E você já falou da próstata, né? Uma glândula. Essa glândula que existe no homem. Qual é a função principal da próstata? Muitos têm dúvidas sobre qual é a função principal da próstata. A próstata é um órgão que faz parte tanto do sistema urinário quanto reprodutivo, né? Urinário porque quando a gente vai urinar, fazer a nossa micção, né, a urina passa por dentro da próstata, então ela faz parte da via urinária, né? Então para a urina sair para fora, para a gente urinar, a próstata tem que se relaxar, se abrir. Então, muitos homens que têm algumas doenças prostáticas também têm sintoma urinário. O jato da urina fraco, levantar muito à noite para urinar dali a pouquinho começar a urinar de novo, sentiu que não esvaziou bem a bexiga, né? Então, são sintomas em que a próstata, ou por crescimento, ou por falta de relaxamento, está dificultando a passagem da urina. Então, ela tem essa função no sistema urinário e ela tem a função no sistema reprodutivo, porque é ela que produz o sêmen, o líquido seminal, né? Então, que tem a função reprodutiva, né? Junto, levar o espermatozoide. O espermatozoide que é produzido no testículo se junta com o líquido da próstata, o líquido seminal, e aí sai na ejaculação para o sistema reprodutor daí.
Além dessa função da próstata que se falou aí na ejaculação e tal, a próstata tem algum reflexo na sexualidade, na ereção, na sexualidade do homem, ou ela é independente? Não quer dizer que se eu tenho um problema de próstata, eu vou ter problema sexual, ou vice-versa? Não, ela não que ela tenha... que o pessoal fala muito quando eu for ter que fazer uma cirurgia, eu vou retirar a próstata, vou ficar, digamos, com disfunção erétil, com impotência sexual. Não que a próstata produza a ereção, que ela produza a potência sexual. É que os nervos que levam à ereção, né, são nervos que estão rente à próstata, digamos assim. Quando a gente vai retirar uma próstata por um tumor de próstata, por um câncer de próstata, que tem que fazer uma retirada total dela, muitas vezes esses nervos podem ser lesados. E aí sim gerar uma disfunção erétil, uma falta de ereção que o paciente pode ter ou não após uma cirurgia, né? Então isso seria já uma parte de uma possível sequela de um tratamento, de um pós-operatório. Não quer dizer que todo o paciente com o tumor de próstata que vai se submeter a uma cirurgia tenha problema de ereção pós-operatório. Ele pode ter ou não, se não tiver lesão do nervo. Exatamente. E o pessoal também às vezes confunde com as cirurgias de próstata para doenças benignas, como a hiperplasia, o aumento prostático benigno. A cirurgia é diferente do câncer. Essa cirurgia de próstata, para quem tem dificuldade urinária, a gente às vezes chama de raspagem ou uma retirada da parte interna da próstata, essa cirurgia normalmente não afeta em nada a ereção. Como é retirado parte da próstata, e uma das funções da próstata é produzir o líquido espermático, às vezes e muitas vezes, não tendo a próstata ou a parte interna, o paciente não vai ter a produção do líquido espermático. Vai ter a ereção, vai ter a relação, vai ter o orgasmo dele, muitas vezes, mas não vai ter a ejaculação do líquido, né? A próstata faz falta para o homem? Se eu tirar a próstata, o que altera a minha vida? Já falamos de sexualidade, o que altera a minha vida tirando a próstata? É que se eu retirar totalmente a próstata, as funções dela é no sistema urinário. Então, se eu tirar, eu posso afetar o sistema urinário. Eu posso ter perda de urina, incontinência urinária, né, se eu retirar. E se eu retirar ela por ter essa ligação, essa continuidade muito próxima entre elas e os nervos e ereções, eu posso ficar até mesmo impotente. Então, ela tem uma função e só deve ser retirada na eventualidade de uma real necessidade. Já recebi paciente com essa mesma pergunta que queria tirar a próstata, totalmente assintomático, sem doença alguma, tinha, por questões psicológicas dele, um nível de medo tão grande de ter doença, que ele, assim como ele ligou, bom, tem mulheres que tiram a mama por causa do risco de câncer de mama, né? Então, a gente às vezes tem famosos que ficaram sabendo, que tiraram a mama, ele pensou num raciocínio lógico e retirar a próstata. Só que uma cirurgia de próstata é muito mais agressiva e possíveis sequelas que depois ele pode se arrepender por uma coisa que talvez ele viesse a ter, não sabia se ele tinha. É que se cria, né, Rodrigo, muita história ao redor da próstata. Eu acho que na mulher essa desmistificação de mama, de útero já está bem administrado, mas do homem tem aquela questão de urologista, a questão do toque, a questão do amigo. Bom, eu tenho vários amigos da minha faixa etária que tiveram câncer de próstata, que tiveram hiperplasia, enfim. Então vai se criando uma história e um mito, um circuito em cima disso, que é importante desmistificar, né, Rodrigo? Exato. Não necessariamente todo homem vai ter problema, ou não necessariamente, que tu enfatizou bem, de que se eu tiver crescimento, hiperplasia e tal, eu vou ter um câncer. Então acho que essa é uma questão muito importante, Rodrigo, na cabeça do homem. O homem conviver com isso, administrar isso na cabeça dele, né? Com certeza. E muitas vezes a gente atende os pacientes e vê que essa preocupação, não vou fazer, porque se eu fizer o exame eu vou achar um tumor, e aí se eu tiver um tumor eu vou ter que operar, e se eu operar eu vou ficar impotente. Então, às vezes, esse preconceito, medo, muitas vezes é alimentado por uma ignorância, ou até mesmo, como disse, uma mística, de possíveis sequelas futuras, né? Na realidade, é aquilo que tu está enfatizando. Quer dizer, eu posso ter todos esses problemas que tu falou se eu não prevenir.
Se eu deixar a minha próstata crescer. Exato. Né? E como é uma doença silenciosa, então, digamos, se o paciente não fizer os exames, quando ele vier sentir um sintoma de uma doença de próstata, de um câncer de próstata, normalmente esse sintoma já é da doença metastática. Então o paciente tem uma fratura óssea, porque o tumor já atingiu o osso, tem algum problema nos rins em termos de filtração, porque o tumor atingiu algum ponto em que não consegue mais urinar normalmente. Então ele vai ter uma sequela e certamente possivelmente não vai ter mais a oportunidade de se curar. Quando, se ele fizer o exame preventivamente, óbvio que ninguém quer achar, mas se achar cedo para poder tratar a tempo e depois disso ter uma vida praticamente normal e curada. Com muito... Você falou aí, Rodrigo, que da próstata, a próstata tem um tamanho de uma ameixa, isso? Qual é o tamanho normal da próstata? 20, 30 gramas. 20, 30, isso é o tamanho, uma maçã pequena, né? Bem menor. Isso, né? Um pouco menor. Tá. O crescimento da próstata, tá? Como é que a próstata cresce? O que é? É só câncer? Câncer e hiperplasia? Qual é a diferença? Qual é as outras doenças que eu tenho na próstata? Isso. Uma pergunta muito boa, porque a gente recebe muito paciente que foi fazer um exame de rotina, ou um ultrassom, um exame de imagem, ou fez uma tomografia por alguma coisa abdominal, algum sintoma abdominal, e ele deu no laudo aumento da próstata, aumento prostático, próstata aumentada. E aí o próprio colega que pega, ou o paciente, se assusta com aquilo porque a próstata está aumentada. Então, esse exame que mostra ela aumentada, isso nós temos que salientar que é somente o tamanho dela, não é a saúde dela. É a mesma coisa assim, vamos explicar para entender. Eu posso estar caminhando na rua e encontrar alguém de 2 metros e alguém de 1,60 m. É o tamanho daquelas pessoas. Eu não sei qual deles é mais saudável que o outro, se é o grande, se é o pequeno. Então, não há nenhuma relação entre tamanho de próstata e saúde. O que significa? Eu posso ter uma próstata enorme, 2, 3 vezes o tamanho normal, completamente saudável. Eu posso ter uma próstata de tamanho normal, 20 gramas, 30 gramas, com câncer de próstata. Então, o tamanho dela não é relacionado com a saúde da próstata. Então, para eu avaliar a saúde da próstata, eu vou fazer 2 exames básicos. O PSA, que é o de sangue, né, antígeno prostático específico, e o exame de toque. Então, independente do tamanho, independente do sintoma do paciente, se o paciente faz o seu exame preventivo, fez o PSA, que é o de sangue, fez o toque, e os 2 estão normais, então aquele paciente não tem um risco de ter câncer de próstata naquele exame. Vai repetir de novo dali 1 ano. Se no exame de rotina o paciente tiver o PSA alterado, ou alterado elevado no sangue, ou o PSA normal e toque alterado, então um dos 2 estando alterado, já é um critério de se investigar. Por isso que não basta fazer só o PSA. Por quê? Cerca de 30%, então 1/3 mais ou menos, dos cânceres de próstata não tem alteração significativa do PSA. Então, podem ser diagnosticados apenas com o toque. Então, hoje em dia, ainda é necessário fazer o PSA, que é o de sangue, e o toque. Porque se um dos 2 estiver alterado, já tem indicação de se investigar. Mas tu falaste em relação a doenças da próstata, não é só o câncer. Então, por ser um órgão que nós temos, ele está suscetível a infecções, por exemplo, uma prostatite, né, que até é mais comum em adultos jovens de 20, 30, 40 anos, que assim como a gente tem uma amidalite, uma otite, são inflamações, a gente pode ter uma prostatite, que é aí aquele paciente que tem uma infecção na próstata. Vai estar, digamos, tudo bem e rapidamente começa a ficar tudo mal. Dor, ardência, muito desconforto para urinar, muito desconforto, dor, vai toda hora no banho. Às vezes confunde-se com uma cistite na mulher, né? Então é uma infecção urinária na próstata, uma prostatite, né? Então basicamente na próstata nós temos 3 doenças, digamos assim: o câncer, a infecção, que é a prostatite, ou a hiperplasia de próstata, que é aquela que dá o sintoma urinário, né? Eu chamo os velhinhos mijões, às vezes, que
vai de hora em hora no banheiro, levanta na cama várias vezes por noite. Muitas vezes isso é uma hiperplasia. Claro que, às vezes, pode ter mais de uma. Ele pode ter uma hiperplasia, um aumento benigno, pode ter um câncer junto. Tem uma né? prostatite. E uma prostatite com uma hiperplasia. Né? Então, essas avaliações todas são feitas com o urologista. Só para... Foi o que a gente falou aqui, foi uma conversa para pessoas entenderem que existe mais de uma coisa na próstata, não só o câncer de próstata. O diagnóstico diferencial, tu falou aí, né, tá falando praticamente dessas 3 patologias. Como é que tu diferencia, além dos exames complementares, né, tu vai para os exames complementares, clinicamente, o que diferencia, por exemplo, o câncer, hiperplasia, prostatite? Prostatite é uma infecção. Uma infecção aguda. Aquele paciente que estava bem e dali a pouquinho ficou mal, às vezes acompanhado de febre, por ser infecção, muitas vezes é um agente bacteriano, né? O paciente pode ter sintomas, às vezes, de uma infecção generalizada, né? Uma infecção bem grave, 39 de febre, né? Tremor, calafrio. É uma infecção urinária. É uma infecção urinária, né? Uhum. Então isso... O paciente que ele não vai marcar uma consulta, ele vai ser ou acabar num pronto-socorro, ou pedir uma consulta de urgência, porque começou subitamente a se sentir mal, e a gente vai fazer o diagnóstico através de exames. Esse paciente, muitas vezes, faz o PSA dele, e o PSA vai, digamos, lá nas alturas, vai 10, 20, 30 às vezes. Aí né? bate o pavor. Né? Se assusta, mas é pelo próprio aumento pela infecção. O câncer de próstata, tu falou diagnóstico diferencial, a gente tem que sempre ter em mente que não tem sintomas. Então, eu preciso procurar no paciente. Eu não vou esperar ele dizer, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Então, eu vou fazer, independente se ele sinta alguma coisa ou não. E a hiperplasia é através de exames de imagem, através de exames de medir o fluxo urinário do paciente e as queixas, e né? O próprio toque. Sintomas, e o toque também. Doutor, eu quero fazer uma pergunta que se é mito ou não, porque as pessoas falam muito assim, eu vou fazer exame de próstata, eu não posso fazer esforço físico, eu não posso ter relação sexual, eu não posso fazer nada. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é recomendação. Por quê? O exame para o câncer de próstata é o PSA. Então, o PSA é um exame dosado no sangue. E ele é esse antígeno é uma substância, digamos assim, produzida pela próstata. E tem situações como, por exemplo, a relação sexual, a próstata, houve um estímulo nela para ela produzir líquido e às vezes vai aumentar o PSA no sangue pela própria situação. Né? Um esforço físico intenso. Então, há umas certas restrições, como não ter relação ou atividade física por 5, 6 dias, que, assim como muitos pacientes nos procuram para fazer o exame, e não coletaram o PSA ainda. Então a gente recomenda não fazer o toque naquele momento. Porque se eu fizer o toque e ele coletar depois, eu vou pensar, esse PSA dele aqui que veio um pouco alterado, é alterado mesmo? Ou será que foi o toque que eu fiz que eu alterou um pouco? Então tem situações que é bom evitar, né? Então, na realidade, toda a próstata manuseada, assim poderia se dizer, ou forçada, ela pode alterar o PSA. Pode alterar. Claro que muitas vezes não... Tem que fazer primeiro o exame de sangue, Isso, é recomendado. Ou, por exemplo, às vezes tem situações que tu pode fazer o toque, pedir o exame de sangue para ele fazer depois, porque às vezes não é da cidade, vai fazer fora. Dá um intervalo de 5 dias, uma semana após o toque de descanso, para que aí volte o nível normal dele, né? Então, na verdade, as pessoas têm muito assim, como o doutor falou no início, eu não sinto nada, eu não preciso fazer, independente de qualquer sintoma, é recomendado ele ir fazer os seus exames. Exatamente. Pro câncer de próstata, sim. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, interessante, um ouvinte nos solicitou aqui qual a causa do câncer de próstata? Existe uma etiologia, né, a gente chama, né? Sim. A causa do câncer de próstata, ou não existe ainda essa definição? Existem, a gente chama fatores de risco, né? Então, assim, o principal deles é a genética, e isso é um fator de risco que não depende da gente. A gente já nasce com esses genes, digamos, de família, por isso que quem tem caso na família, quem tem um caso, tem 2 vezes mais chance de quem não tem. Quem tem 2 casos acaba tendo 5 vezes mais chance de ter um câncer de próstata de quem não tem nenhum caso na família. Então isso é o principal fator de risco, né, é ter caso na família. A gente sabe que alguns hábitos nossos, hábitos não saudáveis, também são fatores de risco.
como fumar predispõe a câncer de pulmão, fumar acaba sendo um fator de risco para câncer de próstata. A gente sabe que dietas ricas em gorduras também são fatores de risco, né? Existem alguns estudos em que pessoas que com baixo nível de vitamina D ou com baixa exposição solar também é um fator de risco. Pessoas com uma baixo, digamos, quantidade, seria medida assim, relações sexuais ou número de ejaculações, quanto menos relações, também seria um fator de risco. Até uma vez num congresso, um palestrante colocou no final do curso um slide em que estava ele na praia, digamos assim, meio um meme, e pegando sol e dizendo assim, dali eu vou sair fazer relação sexual. Quer dizer que era para pegar sol, ter relações, hábitos saudáveis, né, que acabam diminuindo a chance, né? Não que se tu fizer tudo isso tu não vai ter, mas hábitos saudáveis são sempre junto com a prevenção. Não tem uma causa única. Tem fatores predisponentes, fatores de risco. Álcool, essas coisas, cigarro, isso também tem. Cigarro, sim. Álcool nem tanto, né? O principal fator é o genético. A raça, tem etnias, como a raça negra, em que a prevalência, os índices, os números de câncer de próstata são maiores, né? E isso, como disse, que é o fator genético. Isso independe do paciente, já nasce com ele, né? Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imenbuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Vem até Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais, Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social.
O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Quem é fiel Postos DSL Santa Lúcia e tem o aplicativo, abastece com desconto e participa de sorteios e promoções. Assista à Copa do Mundo de TV nova. Abasteça com o código do aplicativo e concorra a uma TV LG 50 polegadas. Conheça as nossas unidades na entrada da cidade na RST 287, faixa Nova de Camobi, na Duque de Caxias e na faixa para São Pedro e em Santuário. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h42. 27 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 19h43. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje, quarta-feira, Saúde Protege conosco, né? Nós estamos aqui para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Postos DSL Santa Lúcia, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes e Saúde Protege. Hoje nós estamos aí com nossos convidados, o Dr. Zoé Dalmora e também o Dr. Rodrigo Minucci, ele que é urologista e que tem uma experiência muito grande nessa área. E o Dr. o Dr. Zoé Dalmora, que está conduzindo essa entrevista para tirar essas dúvidas de quem tem dúvidas. E você pode também mandar a sua pergunta, tem muita gente mandando seu recadinho, a gente não vai ler, porque senão a gente vai perder esse tempo precioso aqui de conversar com o Dr. Rodrigo. Mas depois eu respondo cada uma e se precisar eu encaminho também as perguntas. Rodrigo, vamos, nesse pouco tempo que nos resta, vamos falar mais do Novembro Azul, do diagnóstico. O que fazer em novembro como alerta? Já falamos, né, que a mulher tem um hábito de ginecologista e o homem não tem urologista. Então, o grande desafio é convencer os homens que a doença existe, que ela é curável, diagnosticado no tempo correto, no tempo hábito, ela cura sem sequela e o homem passa a ter uma vida normal. Mas para isso precisa ir ao médico, não existe milagre. Isso. O que contempla a prevenção, Rodrigo? O que eu devo fazer na prevenção? Bom, especificamente pro câncer de próstata, tá? No Novembro Azul, o exame mínimo é o PSA e o toque. Esse é o mínimo. Mas é como eu disse, nós temos que pensar às vezes como um todo, como o paciente aproveitar aquela oportunidade que ele foi ali e fazer um check-up geral. Muitas vezes, né, não só o paciente aquele com 50 anos ou mais, ou 45 que teve caso na família, mas às vezes um adulto jovem com 35, 30, 40 que queira fazer um check-up, muitas vezes acaba
indo no médico e descobrindo um diabetes silencioso, descobrindo que tem colesterol alto, descobrindo algumas outras coisas que ele nunca tinha pensado em fazer, né? Então, essa é o grande recado da situação. É dar um start, dar um início para o homem pensar na saúde dele. Às vezes o dia é tão corrido, a situação é tão corrida, o homem está sempre, especificamente, correndo, trabalhando, envolvido com família, assim como a mulher hoje em dia também totalmente envolvida em trabalho, mas ela sabe se cuidar, sabe que no momento tem que tirar para ela. O homem não. Então o homem às vezes diz, não posso, não tenho tempo, agora não quero, estou bem, não tenho nada. Só que a gente sabe como médicos, né, que muitas doenças são silenciosas. Então o grande recado é que procure seu urologista, procure um colega, um clínico, faça algum check-up mínimo, né, adequado para a tua idade. E, né, se nesse check-up, infelizmente, descobrir algo, é melhor descobrir, tratar, encaminhado, que não saber que tem e depois descobrir quando tiver já sequelas daquilo, né? Dentro desse conceito prático, Rodrigo, nós acabamos... Tem uma empresa X, que é a campanha que a gente faz nas empresas durante o mês. Semana passada, por exemplo, uma empresa de 280 funcionários, nós fizemos uma campanha, os homens com mais de 40 anos. A empresa participa do projeto, nós levamos a unidade móvel, o laboratório até a empresa, o funcionário facilita não se muito deslocou o na funcionário, empresa, né? E foram 156 funcionários que fizeram o exame. Se nós não fizermos essa campanha, esses 156, não vão fazer. Vai 15 fazer espontaneamente. Então nós somos na empresa, nós conscientizamos o funcionário, o empresário de que isso é importante. Ato contigo, Rodrigo, o que nós vamos fazer? O clínico vai estar na empresa, analisando os exames, olhando os exames, fazendo anamnese com o funcionário e selecionando dos 150, com certeza nós vamos dar 50 para o urologista. Nós fizemos uma seleção de 50. Vai ficar gente que deveria até ir, vai, né, Rodrigo, como você colocou. Então, acho que a campanha, ela é importante essa cotização e tomar atitudes práticas. Bom, se eu tiver um PCA elevado, Rodrigo, acima de que até quanto eu tenho que me preocupar, tu já falou que não pode não ser não pode não ser câncer, mas qual é a preocupação? Às vezes o paciente vem só para terminar, desculpe, Rodrigo, eu tenho PCA normal, eu até posso deixar de urologista. Agora, se o meu PCA está acima do normal, jamais, eu sou obrigado a ir. Exato. Ter o PSA elevado não necessariamente significa que eu tenho doença, mas tem que ser investigado o porquê que está elevado. Às vezes, isso é uma coisa que o paciente às vezes não entende. Doutor, meu PSA é 8, né? E do fulano é 3 e o fulano teve câncer de próstata e eu não tive. Né? 2, Rodrigo, é preocupante? Não, e isso também varia muito com a faixa etária. Né? Se nós pegarmos pacientes até 55 anos, a gente considera um nível bom abaixo de 2. Pacientes com 55 a 65 anos, abaixo de 2,5, 3. Né? Pacientes com 70 anos já vai a 4. Né? Então, o nível também varia conforme a faixa etária. Há uma tendência natural que quanto mais idoso o paciente, ele tem um PSA um pouco mais elevado. Mas uma vez que o PSA estiver fora dos padrões, tem que ser visto se aquilo é natural para aquele paciente. Muitas vezes, quando o PSA está alterado ou o toque está alterado, a gente vai ter que submeter o paciente a fazer uma biópsia de próstata, né? Que é coletar o material. Então, eu estou suspeitando que aquele aumento possa ser um tumor de próstata. Então, nem o PSA nem o toque dão um diagnóstico de câncer de próstata. Eles vão nos dar uma suspeição. Então, uma vez que o PSA ou o toque estiver alterado, eu vou solicitar uma biópsia. O diagnóstico definitivo é feito da biópsia. A biópsia vai coletar material da próstata, mandar para análise do patologista, através do microscópio, para ver se naquela próstata tem células de câncer de próstata. Aí sim, aí vai ser um diagnóstico. Como é que é feito a biópsia de próstata? A biópsia é feita através ela é guiada por ultrassom, né? Então é através de um exame de imagem, que uma agulha é guiada por ultrassom, ela é feita através do reto, né? Então é transretal, muitas vezes com sedação, porque de certa forma incômodo, né? Então o paciente às vezes não tolera fazer sem sedação, e coleta através de fragmentos, em torno de 12, 16 fragmentos da próstata,
e esses fragmentos são encaminhados para o patologista para análise, né? Então, se naqueles fragmentos houver câncer de próstata, aí sim é feito o diagnóstico, né? Não é só através do PSA. E a nem ausência e essa biópsia sendo negativa, dá tranquilidade para o paciente? Dá até um momento, né? Porque ela é feita através de... Hoje em dia, pré-biópsia, nós temos um exame mais moderno, que é a ressonância. Então eu posso, naquele paciente que eu tenho certa dúvida ainda, né, não está muito claro se o PSA está alterado ou se o toque ficou alguma dúvida, antes de eu enviar direto para a biópsia, eu posso fazer uma ressonância. E a ressonância vai me dizer, através de uma classificação, através de uma escala de 1 a 5, o risco de que ele ter uma lesão naquela próstata que tem um tumor. Então, muitas vezes a ressonância vai me dizer exatamente a área suspeita. Olha, tem uma área suspeita aqui em tal ponto da próstata. Então eu vou, através do ultrassom, mirar naquele ponto específico e tirar mais amostra daquele ponto. Então, porque às vezes, como ela é feita por amostragem, eu posso fazer uma biópsia que o paciente tinha um tumor de próstata e na biópsia não veio o tumor de próstata. Então, por isso que uma vez feita a biópsia, se der negativa, havia uma suspeita. Esse paciente não vai levar 1 ano para fazer novos exames. Dali, no máximo, a 6 meses, vamos fazer de novo para ver. O PSA baixou, não baixou. Né? A suspeita agora é maior ainda, talvez, tem que fazer uma rebiópsia. Tem pacientes, às vezes, que fazem 1, 2 biópsias, 3 biópsias, até ver o diagnóstico. Toda a hiperplasia de próstata, ou seja, aquele crescimento benigno que se comentou, ele vai necessariamente para uma biópsia ou não? Não, a hiperplasia, na verdade, não precisa biópsia, né? Não, isso a hiperplasia, exatamente. Tem, às vezes, tu está com a urina, tá com problema de urinário e tal, tem uma hiperplasia que não tem biópsia. Não. A hiperplasia é um diagnóstico clínico, né, através da anamnese, dos sintomas do paciente, através de exames de imagem, né, do ultrassom, e através do exame do fluxo da urina, que pode ser feito através da urofluxometria, que é um exame que mede o fluxo urinário, ou da urodinâmica, que é o melhor exame para diagnosticar a hiperplasia. E a hiperplasia altera o PSA? Se a próstata, porque a hiperplasia tem uma tendência a aumentar o tamanho da próstata. Então, isso aí é outra situação. Se eu tenho uma próstata pequena, de 30 gramas, quando eu fizer o toque, eu vou ter uma expectativa de ter um PSA, vamos supor, praticamente normal, em torno de 2, digamos. Se eu tenho uma próstata de 60 gramas, ela é o dobro da outra, e quem produz o PSA é a próstata, eu posso esperar que aquele paciente que tem uma próstata aumentada maior seja naturalmente um PSA maior que o outro paciente. Então, próstata pequena, eu espero um PSA mais baixo. Próstata maior, o PSA pode ser mais alto e ser completamente normal para aquele paciente. Então, quanto maior a próstata, pode haver um nível maior de PSA sem ser suspeito de tumor. Né? Na verdade, tudo isso que o Dr. Rodrigo está colocando, se resume, né, Rodrigo, aqui para a gente falar de coisas práticas. Né? Quer dizer, o que o homem hoje precisa, que é a mudar da campanha, é ir ao urologista. E se tu for analisar, né, Rodrigo, o próprio custo de ir ao urologista, né, vê o que é. Hoje tu faz um PSA com 20, 25 reais, né? E os planos de saúde pagam, as unidades sanitárias do município têm à disposição, enfim, tu tem acesso ao PSA. E a consulta do urologista, ela não é tão cara assim, né? Tu tem teu plano de saúde, teu assistencial, teu convênio, ou mesmo particular, ela não é tão cara. Então, eu acho que o investimento, vamos falar assim, de dinheiro agora para outubro, né, para novembro, né, e tu fica aí comparando, Rodrigo, vamos se comparar com as mulheres, né? A mulher, cada 6 meses, vai ao ginecologista, faz exame de mama, de útero, de colo, ela tem um custo operacional muito grande. Então, nós temos a oportunidade de ter essa opção, né, com baixo custo. E outra pergunta que eu ia te fazer, Rodrigo, quer dizer, todo o homem que vai ao urologista, se levar o PSA, ótimo, se não levar, tu pode até sugerir, tá? Ele passa necessariamente pelo toque. O toque é o grande diagnóstico, o grande diferencial no diagnóstico, é isso? Ainda é. Obviamente, até por ser um exame, muitas vezes, que afasta o paciente por medo do médico, e hoje tem surgido novos marcadores, novos exames para tentar substituir, né? Para tentar não precisar fazer mais o toque e tornar algo mais
objetivo e prático para o paciente, né, que não assuste. Um exame de sangue que seja 100% seguro, digamos. Então, existem alguns marcadores em estudo, mas ainda não é de uso corriqueiro, ou, como tu falaste, custo-benefício. São exames caríssimos, às vezes que não estão à disposição, né? Mas, por isso que, regra geral, é o PSA e o toque, né? Talvez no futuro isso mude, né? Mas por enquanto ainda é isso. Que é um diagnóstico barato. Bem, Rodrigo, nós temos 5 minutos ainda. Tu podia nos falar um pouco sobre o tratamento para o câncer de próstata? Qual é os caminhos, qual é a disponibilidade hoje, o que tem de mais moderno, o que evoluiu, enfim, qual é o tratamento para o câncer de próstata? O tratamento vai basear basicamente, digamos assim, no momento do diagnóstico. Se eu diagnosticar uma doença inicial, uma doença localizada na próstata, eu basicamente tenho duas opções. Eu vou tratar só, se é uma doença localizada na próstata, eu tenho que focar em algo que trate a próstata, não preciso tratar o resto do organismo. Então, ou eu faço uma cirurgia e retiro a próstata, ou às vezes eu posso fazer uma radioterapia focada só na próstata. Então, eu estou tratando a próstata. Às vezes pode ser feito uma cirurgia e daqui a pouquinho tem que fazer uma radioterapia em cima. É uma terapia combinada, que a gente chama. Quando tem uma doença, às vezes mais avançada, foi demorado para fazer o diagnóstico, o paciente procurou tarde, é uma doença que já está fora da próstata, não tem tanto benefício eu tirar a próstata e o paciente vai continuar com doença fora dali. Aí, muitas vezes, entra o papel junto com o urologista do oncologista, que vai fazer um tratamento sistêmico do paciente. Muitas vezes, com a hormonioterapia, não é a quimioterapia, aquela quimioterapia convencional que cai cabelo, que dá reações importantes com náusea, né? Mas a hormonioterapia é bloquear, digamos, o hormônio masculino, a testosterona, que seria algo que alimentasse aquele tumor, né? Então ele pode regredir. É um momento que não tem mais cura, mas tem um controle, e muitas vezes por muitos anos, né? Até muitos pacientes que fazem controle hormonal do tumor de próstata, muitas vezes acabam, infelizmente, falecendo de outros motivos, né? Mas é uma das opções. A cirurgia, especificamente, que é a parte que eu atuo, existem basicamente 3 maneiras de tu fazer ela. Tu pode fazer uma cirurgia convencional aberta, né, com corte. Tu pode fazer uma cirurgia com vídeo, né, com laparoscopia, que é a cirurgia, como fazem a vesícula, que tem alguns furinhos, né, no abdômen, né, uma cirurgia laparoscópica. E hoje em dia, mais moderna, é a cirurgia assistida por robô, que a gente chama. Então, o cirurgião vai operar basicamente através de um vídeo laparoscópico, mas através de um braço de robô. É o cirurgião que faz todos os movimentos, guiando os braços do robô, né? E isso é uma questão bem prática, bem atual, que já está chegando em Santa Maria também, em breve, provavelmente, né? Temos em Porto Alegre, temos já comprados em algumas cidades do interior. Então é uma realidade que está chegando para logo, né? Podemos dizer que a robótica vai, nos próximos anos, nós vamos ter em Santa Maria cirurgia robótica? Sim. Até, de certa forma, me surpreendeu também. Eu achei que fosse demorar mais para chegar a Santa Maria, mas eu acredito que, pelo que se comenta e se fala, é uma questão de semestre ou um ano no máximo. Na realidade, a cirurgia robótica não é tanto pelo profissional. Nós temos profissionais habilitados, é o custo do equipamento, né? Exatamente. Eu entrevistei o ano passado o Dr. Rodrigo Bortoluzzi, de Santa Cruz. Ele opera em Porto Alegre e Santa Cruz parece que recebeu também agora o equipamento. Hoje nós temos opções de pegar o nosso paciente e levar para fazer em Porto Alegre a cirurgia, né? O que muitas vezes dá um transtorno para o paciente, para familiares, tudo, né? Mas, obviamente, que isso vai dar um salto quando nós estivermos aqui e, graças a Deus, vai ser em seguida. Vai ser rápido. O que não existe mais, né, Rodrigo? Eu me formei em 80, né, quando, nessa época, a cirurgia de próstata, e os mais antigos devem se lembrar disso, eram traumatizantes. Exato, né? era bem diferente. Tirava a próstata, causava problema de lesão de nervo e tal, tudo aquilo que a gente conversou. Hoje, esse pavor já não existe mais, né, Rodrigo? Não que não possa acontecer, né? Graças a Deus, essas tecnologias, como a gente falou, do vídeo, da robótica, auxiliam para que tu tenha menos casos.
Mas pela própria anatomia da próstata, infelizmente, tem situações, tem pacientes que podem, né, apresentar sequelas, como ou afetar a questão sexual ou afetar a questão urinária após uma cirurgia de retirada de câncer. Isso muitas vezes ainda acontece, bem menos frequente que antigamente, e também nós temos mais recursos hoje para tratar se acontecer. Né? Ok. Bem, eu acho que, Lisete, o importante é a tua presença aqui, e te agradecemos demais essa explanação bem prática, objetiva, num curto espaço de tempo, mas ficar o chamamento, né, Rodrigo, de que o homem tem a possibilidade, assim como a mulher, de prevenir um dos cânceres que mais mata, né? Exato. E os colegas que a gente perde, amigos que a gente perde, normalmente é por câncer de próstata. Então, fica aqui o chamamento, né, de que todos tenham oportunidade. O doutor Rodrigo, que está aqui conosco, né, porque está aqui, é um excelente profissional, atua há muito tempo na cidade, tem referências de que é um profissional que você pode confiar. E fica o nosso muito obrigado e está à disposição. Digo, se quer fazer mais alguma colocação. Não, a colocação é agradecer, né, me colocar à disposição sempre que for preciso, não somente nessas datas específicas, né, agradecer ao Zoé, agradecer à rádio, agradecer à Lisete. Então, e fica a dica, né, pessoal, vamos nos cuidar, né, porque a nossa saúde realmente é o nosso bem maior e que o que nós temos que levar para todos nós, né. Prevenir é muito mais barato do que curar, né? É verdade. Foi, né? Isso, exatamente. Tem várias pessoas falando aqui, até o seu Antônio Renato Seidles Fenta dizendo boa noite a todos, satisfeito com as informações sobre os problemas de próstata, através do Dr. Rodrigo, muito obrigada. Muita gente agradecendo aqui, fazendo seus comentários. Dr. Rodrigo, o senhor pode deixar um contato ou as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato, agendar um horário? O mais fácil é o telefone do consultório, né? O nosso consultório fica ali no prédio do Caridade, no Wilson Aita, né? O telefone é o 3223-7171, né? 3223-7171. Então, agendando lá, ou procurando algum colega, outro urologista, não precisa ser especificamente comigo, a grande mensagem é que procurem alguém que vocês conheçam, que tenham... Exatamente, né? Isso é o principal. Perfeito. Quero agradecer ao Dr. Zoé por mais uma vez ter estado conosco, ao Dr. Rodrigo Minucci. Eu vou colocar aqui na live o contato do consultório para você que quer fazer a sua consulta. E lembrando sempre que quanto mais você compartilhar, mais homens vão ter consciência, as mulheres também que assistirem, né, os familiares, para fazer com que as pessoas não se esqueçam de fazer essa prevenção, não só durante esse mês, mas durante o ano inteiro. Então, a gente agradece aos dois médicos aqui presentes hoje, sempre trazendo muita saúde para você, através da Saúde Protege, como eu sempre falo para você, que cuida do paciente integralmente, não só apenas da medicina do trabalho. E isso faz toda a diferença para a sua empresa e para você, que é funcionário também. Nós vamos ao intervalo, vamos desligar essa live, você vai continuar compartilhando, que depois do intervalo a gente vem com a segunda entrevista dessa noite. Imembuí, a rádio da nossa gente. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.